Você arrancou a cerca, agora sente falta dela, mas não sabe dizer por quê. Chesterton tinha uma regra de prudência. Quando você vê uma cerca e você não entende por que ela está ali, esse é exatamente o sinal de você não deveria derrubá-la ainda. Uma pessoa que não pensa muito diz: essa cerca não serve para nada. Mas já que ela pensa assim, ela ainda não está pronta para poder mexer. Porque alguém botou ali e teve um motivo. E até você descobrir qual era, você não tem como medir o tamanho do estrago que uma mudança inofensiva pode soltar no mundo. As cercas não nascem no chão. Alguém colocou ela ali por algum motivo. Existe um livro que mostra exatamente o que acontece quando você ignora essa regra. Ele se chama O Leopardo. Foi escrito por um aristocrata siciliano que morreu sem ver o livro publicado. Depois, esse livro virou clássico. E hoje, vou te mostrar porque esse livro é o diagnóstico mais preciso do que aconteceu antes da nossa época e nos trouxe até aqui. Tradição não é apego sentimental ao passado. É o que foi testado por gerações e continuou de pé porque funcionou. É uma espécie de sabedoria condensada. E mudança, ela pode até ser inevitável sim, mas o problema é a pressa. Porque quando você muda sem entender, você não troca só uma regra. Você pode arrancar a fundação de algo que estava ali e você nem sabia. Sicília, 1860. Garibaldi acaba de invadir a ilha. A velha ordem aristocrática está caindo. E no centro dessa queda está Dom Fabrício Corbera, o príncipe de Salina. Dom Fabrício é um homem imenso. Ele estuda astronomia, conhece os clássicos. Ele é tudo que um aristocrata deveria ser. E ele sabe que está acabando. Mas aqui está o problema. Ele vê a seca caindo e não faz nada. Ele é lúcido demais. Ele entende que a mudança é inevitável, mas ele apenas observa. E aí entra o Tancredi, sobrinho. Ele é jovem, ele é charmoso, sem um tostão no bolso. E ele diz pro tio: eu vou me juntar aos revolucionários de Garibaldi. O príncipe pergunta por quê. E Tancredi responde com a frase mais famosa do livro: se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Todo mundo repete essa frase como se fosse uma genialidade cínica. Mas tem um problema. Não ficou como estava. Esse era o fim da aristocracia. Então Tancredi estava errado. Ele não estava praticando a prudência. Ele estava praticando sobrevivência sem ideal. Porque existe diferença entre mudar para preservar o essencial e mudar para estar do lado do vencedor. Tancredi ele não tinha essencial nenhum. Ele só tinha flexibilidade. Tem uma cena no livro que mostra isso. O príncipe está no observatório dele, olhando as estrelas, e ele pensa: as estrelas vão continuar brilhando depois que ele morrer, depois que a família dele cair, depois que tudo virar pó. Ele tem lucidez astronômica, mas a lucidez ela pode virar álibi. E álibi pode ser uma forma elegante de desistir. Muita gente chama isso de maturidade, mas é só uma forma de desistência poética. Esse é o primeiro erro. Achar que ver a decadência te isenta de lutar contra ela. Tancredi é o personagem mais atual do livro. Ele entende forma, ele sabe se vestir, sabe falar, sabe seduzir. Ele tem todos os costumes da aristocracia, mas ele não tem ideal nenhum. Hoje é Garibaldi, amanhã é outra bandeira. Ele só espera levar melhor. E o príncipe, ele adora Tancredi. Ele despreza os próprios filhos porque eles são medíocres. Mas Tancredi tem vida, tem futuro. Então o príncipe investe tudo nele. Adota ele como se fosse um filho simbólico, né? Paga as dívidas dele, arranja um casamento rico para ele. Só que tem um detalhe. Tancredi não vai transmitir nada. Porque ele não tem o que transmitir. Ele só tem técnica. Flexibilidade sem valores fixos está mais para oportunismo do que para virtude. Eu cresci achando que tradição era coisa de velho, coisa morta. Aí um dia eu percebi que eu não sabia de onde eu vim. Eu não sabia o nome dos meus tataravós. Eu não sabia nada dos que vieram antes de mim. Eu não sabia nada da minha própria história. Quando você arranca tudo, você não fica livre. Você fica sem forma, sem raiz. E sem forma você toca qualquer coisa. E aí vem a pergunta de Chesterton, mais uma vez. Você sabe que a cerca protegia? No livro, a cerca é tudo que a aristocracia siciliana representava. Código de honra, senso de dever, continuidade histórica, beleza na forma. E quando o Garibaldi vence, quando a mudança ela acontece, o que vai entrar no lugar? O nome do inimigo aqui não é o novo,
É a modernidade, quando ela vira religião, utilitarismo demais, pragmatismo demais, riqueza sem conteúdo e um desprezo pelo belo, como se a beleza fosse futilidade. Só que o belo não é luxo, o belo educa, ele cria limites internos, ele treina o olhar, o comportamento e o autocontrole. Mas o que entrou no lugar? Foi uma burguesia medíocre, politicagem, a vulgaridade disfarçada de progresso. E claro, nem toda cerca é boa. Algumas podem estar ali por mero capricho. O ponto é, só derruba a cerca depois de entender o que ela estava segurando. Então aqui vão duas perguntas que o livro responde sem dizer explicitamente. E se você não souber responder essas duas, você também não deveria estar arrancando cerca nenhuma na sua vida. Você sabe o que você está tentando preservar? Você aceitaria pagar o preço do que vai desaparecer? O príncipe sabe o que quer preservar. Lucidez, forma, nobreza de espírito. Mas quando a velha ordem cai, o que se perde junto? Beleza, refinamento, sacrifício e o que vai entrar? Eficiência, pragmatismo e vazio. O príncipe, ele vê tudo isso, mas ele não age. Ele só observa. E no final do livro, décadas depois, a família Salina está completamente degenerada. Porque só saber não basta. Você precisa transmitir. E hoje? Hoje você vê gente que arrancou tudo. Todos conhecemos pessoas que largaram a igreja aos 20 anos porque religião é opressão. Aos 25, sonhavam em encontrar a verdadeira espiritualidade na Índia. Aos 30, foram para um retiro de ayahuasca comandado por um coach que se chama xamã e cobra em dólar. E até hoje, compram um discurso de luta de classes. Arrancaram Deus, arrancaram a família, arrancaram qualquer vínculo que exigisse sacrifício. E aí ficaram sem nada. E procuraram guru, procuram seita, procura líder carismático, procura religião que finge que não é. Porque o ser humano ele não foi feito para viver sem ser. Porque quando você arranca a sua, você esbarra na do outro. E agora vem a parte que transforma o livro de interessante em devastador. O príncipe tem dois tipos de filho. O biológico, que ele não dá tanto valor, e o Tancredi, que é o filho simbólico, que ele ama. Ele investe tudo em Tancredi. Paga as dívidas, ele arruma um casamento rico, garante o futuro dele. Mas Tancredi não tem valores. Ele tem charme, ele tem técnica, ele sabe se adaptar, mas ele não tem ideal nenhum. E os filhos verdadeiros? O príncipe, ele abandona de certa forma. Ele deixa eles à deriva, ele não transmite nada para eles, exceto a riqueza financeira que ele ainda tem. Porque, na cabeça dele, eles não têm futuro mesmo. Então por que investir? E aí, no final do livro, décadas depois, você vê o resultado. A família Salina vira farsa. Os descendentes do príncipe vivem numa casa em ruínas, cercados de relíquias que eles nem entendem mais. Eles viraram caricatura deles mesmos. Eu entendo por que o príncipe fez isso. Ele viu a decadência chegando. Ele viu que não tinha como segurar tudo sozinho. Mas isso não justifica. Porque se você desiste de transmitir, você já aceitou a derrota antes de lutar. Isso aí que é um pecado imperdoável. Não é a lucidez, não é o cinismo, é a recusa de transmitir o que tem valor. Agora você já tem o diagnóstico. Então o que você faz? Primeiro, o que isso aqui não é? Isso aqui não é sobre voltar no tempo. Não é sobre rejeitar tudo que é novo. Não é sobre fingir que você é um aristocrata do século XIX. É sobre ter critério. É sobre você não arrancar tudo só porque está na moda arrancar. Porque te venderam que isso aí era liberdade. Segundo, mas o que é? É voltar às origens com método. Escolha uma linha de herança. Família, fé, civilização, códigos de honra que existiram antes de você nascer. Não para você se sentir superior, mas para você se lembrar do que é dever, do que é sacrifício. Porque sem isso, a gente vira Tancredi. Flexíveis, talvez belos, até charmosos, mas completamente vazios. E quando eu digo origens, eu estou falando também de virtudes objetivas. Coragem, sacrifício, lealdade, defesa dos mais fracos, responsabilidade diante de Deus e da família. Isso existiu como código, não como vibe. O mundo moderno trocou isso por opinião, por conforto. E o conforto ele não sustenta ninguém quando vem a crise. E para nós brasileiros, isso é ainda mais urgente. Porque muita gente cresce como se tivesse surgido do nada. Não. A gente herda uma história concreta, uma língua,
Uma fé que moldou valores por séculos e um imaginário de honra e dever que existiu de verdade. Um defeito de tudo. O Brasil é fruto do trabalho de cavaleiros da Idade Média, por exemplo. E talvez você nem saiba. A verdade é que se você não sabe de onde veio, qualquer ideologia vai servir para você. Recuperar forma no cotidiano. Você não precisa ser rico. Forma é domínio de si. É recusar a vulgaridade. É parar de viver como se tudo fosse utilidade. Como se tudo se resumisse a dinheiro. Linguagem, postura, beleza. Não é superficial. É estrutural. Porque quando você perde conteúdo, você perde dignidade. E sem dignidade, você aceita qualquer coisa. Transmitir. Tradição sem transmissão vira hobby. Vira estética de Instagram. E não adianta nada. Se você acredita em valores, você encarna na família, nos amigos, nos pequenos compromissos. Porque se você não fizer isso, sabe o que acontece? O mesmo que aconteceu com a família Salino. Décadas depois do príncipe, as últimas descendentes vivem numa casa em ruínas, cercadas de relíquia que elas nem entendem mais. Elas têm os quadros, têm os móveis, têm o nome, mas não têm a alma. Viraram um museu delas mesmas. Você não quer isso. Você não quer que os seus netos olhem para você como uma peça de museu. Você quer que eles entendam por que você viveu do jeito que viveu. E para isso, você precisa transmitir. A história do príncipe se encerra em julho de 1883, mas o livro não termina com ele. O golpe final vem em 1910. Décadas depois, as filhas dele já estão velhas e elas vivem cercadas de relíquias da família. Quadros, móveis, lembranças, mas não entendem mais o que eles significam. Então vêm as autoridades da igreja, visitam a casa, examinam essas relíquias, dão elas como falsas e mandam descartar muita coisa, porque ali já não tem fé. E elas adquirem aquilo achando que é verdadeiro quando não é. Só sobra fetiche de um tempo morto. Você pode terminar como um homem ou você pode terminar como aqui. Não morra assim. A tradição, ela não se recupera de uma vez. Ela se constrói tijolo por tijolo, com medo, com cuidado e com a certeza de que você não pode fazer isso sozinho. Então, antes de você derrubar a cerca, descubra por que ela estava protegendo. Se você quer recuperar profundidade no mundo sem conteúdo, fica por aqui. O resto a gente constrói enquanto ninguém vê.